Olá, seja muito bem-vindo a mais essa aula. Quem está falando aqui é o Márcio e vamos aqui dar a continuidade do nosso curso, tá? Bom, então na aula passada eu mostrei aí onde ficam os arquivos, né? Quais são as diferenças aí de debug e release, onde que fica essas pastas, a forma de distribuição. Também mostrei como fazer um simples debug do código, tá? Agora nessa aula a gente vai um pouquinho mais à frente, nós vamos aprender aqui sobre os tipos de variáveis, para que serve, e também vou passar aqui uns detalhes sobre o comentário do nosso código, tá? Bom, eu estou com o mesmo projeto aberto, tá? Estou com o primeiro programa, a gente ainda não vai criar um novo projeto, tá? Por enquanto não. Para exemplificar isso, a gente pode utilizar esse mesmo projeto, tá? Não tem problema. Bom, como que funciona aqui? Vamos ver primeiro a parte do comentário, tá? Bom, o que vem a ser um comentário? Quando a gente está desenvolvendo um programa e o nosso código fica muito complexo, né? E até para a gente, quando voltar a ler esse código, a gente coloca alguma informação no código para ficar mais fácil o entendimento. Para a gente voltar no código e reler o nosso código, né? Saber o que aquele código está fazendo. E também, se acaso trabalha com uma equipe de desenvolvimento, o outro desenvolvedor também fica mais fácil de entender o que você está fazendo no código. Então a gente comenta um bloco de código para ajudar tanto nós a retornar no nosso código, para dar manutenção, né? Se foi um código que foi feito muito tempo, provavelmente a gente não vai lembrar daquele código, o que aquela rotina está fazendo, né? O que aquele bloco de código está fazendo, então a gente coloca o comentário. Bom, tem duas formas de a gente fazer o comentário aqui na linguagem do C#, tá? A primeira forma é essa daqui de comentário, que a gente inicia com duas barras, tá? Então a gente coloca simplesmente duas barras e o comentário. O texto que a gente quer colocar, por exemplo, novo comentário aqui, novo comentário, tá? Aí ele só é válido nessa linha. Se eu já partir para a linha de baixo, dar um Enter, aqui ele já vai reconhecer como eu estivesse digitando o código normal. Então, quando eu utilizo o //, o comentário só é válido nessa linha. Se eu quebro a linha, não é mais válido, tá? Essa é a primeira forma do comentário. A segunda forma do comentário é essa daqui, que aqui também é um comentário, que a gente inicia da seguinte forma. A gente inicia com a barra, coloca um asterisco, e aí a gente pode digitar o comentário em várias linhas, quebrar as linhas, para ficar mais fácil quando a gente precisa ter um comentário maior, né, do que somente uma linha. A gente utiliza essa forma. Então a gente inicia com barra asterisco, comentário, dá Enter, pode continuar digitando, né, novo comentário, e assim vai. Para terminar, a gente dá um Enter e fecha a barra. Então aqui eu terminei, vamos voltar aqui. Então aqui eu terminei o comentário, ele começou aqui barra asterisco e terminei aqui com asterisco barra. Então essas linhas aqui faz parte todo desse bloco de comentário, tá? Então é para isso que a gente utiliza comentário, e essa aqui são as duas formas, né, da gente fazer comentário aqui na linguagem do C#, tá? Bom, uma outra forma da gente dividir o nosso bloco de código para ficar mais fácil o entendimento, além da gente colocar os comentários, a gente pode separar com blocos de códigos, né? A gente pode criar aqui uma região. Então vamos vir aqui na parte da região. Eu deixei tudo assim escrito aqui para a aula ficar mais dinâmica e mais rápido para a gente entender, tá? Depois eu vou fazer toda a parte aqui com vocês aqui na prática mesmo, tá? Bom, o que vem a ser aqui a região? A região a gente consegue criar uma região de um bloco de código e a gente dá um nome para essa região e essa região ela separa o nosso código. A gente pode vir aqui no sinalzinho de menos, ó, a gente pode fechar a região e aquele bloco de código fica oculto, porque vamos criar uma outra. Então a gente coloca aqui a hashtag region, espaço, o nome da região. Por exemplo, vamos supor que a gente vai fazer um código grande e precisa dividir esse código
para a gente saber que faz parte, por exemplo, de uma baixa de parcela. A gente pode fazer isso. E a gente fecha aqui também regtag and region. E tudo que está aqui dentro a gente consegue fechar depois aqui com nesse menos, né? Então aqui faz parte da baixa da parcela, né? Aqui eu coloco normalmente o meu código, tá? Então eu consigo separar o meu código, além também de fazer o comentário, né? Porque somente também pela região a gente sabe que ele está fazendo uma baixa de uma parcela, mas qual que é a regra, como que funciona? Então eu posso digitar a regra de negócio aqui no comentário para quem for ver o meu código, depois ler o meu código, ou até mesmo quando eu retornar muito tempo depois que eu programei, né? Então é assim que a gente consegue dividir os códigos, tá? Bom, o outro tema agora dessa aula, né? A gente vai entrar no tema das variáveis, tá? Então eu deixei comentado aqui os tipos de variáveis. Vou explicar aqui e depois a gente vai ver na prática como que funciona aqui as variáveis, tá? Bom, uma variável é um espaço aí reservado na memória do computador para a gente armazenar um tipo de valor, um valor ou um objeto que a gente declara aqui na linguagem, tá? E esse valor, esse objeto, a gente consegue alterar no decorrer da execução do programa, tá? Então a gente armazena lá uma informação e depois a gente consegue recuperar essa informação para fazer algum tipo de cálculo, verificar alguma coisa, e também a gente consegue alterar essa informação, tá? Então a gente tem aqui alguns tipos de variáveis, tá? A gente tem o tipo inteiro, então eu marquei aqui, né, o tipo inteiro de variáveis. Bom, uma coisa que a gente tem que ficar ciente aqui também no C#, né, é que a linguagem C# ela é case sensitive. O que quer dizer? Que a linguagem ela diferencia maiúsculo de minúsculo. Então eu coloquei aqui no comentário o tipo inteiro. Esse asterisco aqui não faz parte do nome do tipo, tá? É do comentário, ok? Não faz parte aí do nome do tipo, tá? Então a gente tem os tipos de variáveis inteiro. E a primeira variável aqui é a sbyte e ela vai de 128 até 127, tá? Depois a gente tem o byte, que é de 0 a 255. A gente tem a short, que começa já a aceitar números negativos, né? Começa no menos aqui, aí vai até esse número aqui positivo. O short, né, que ela começa com 0, então ela já não aceita número negativo e vai até os 65.000 aqui, né, 535. Se a gente tentar armazenar um valor a mais ou um negativo, vai dar um erro no tempo de execução do programa, tá? Ele vai dar um erro, vai falar que houve um estouro de pilha aí que a gente está tentando colocar valores aí num tipo de dados que não aceita, né? Maior do que a capacidade do tipo de dado. Então, o tipo int, tá? Ele começa também do negativo, né? Ele aceita números negativos e vai até esse número positivo aqui. Bom, depois a gente tem o int, né? Que já não aceita números negativos, começa no 0 e vai até esse número aqui. Bom, aí a gente tem o tipo long, né? Que armazena um número bem grande mesmo, né? Começa no negativo aqui também, tá? E vai até esse número aqui, tá? Essas informações aqui a gente pode conseguir lá no própria ajuda da Microsoft, tá? Lá na MSDN da Microsoft, onde que é os help, né? Os documentos, né, da linguagem, a gente consegue encontrar esses valores lá. Foi de lá que eu peguei esses valores, tá? Depois a gente tem a ulong, que não aceita negativo, né? Começa no 0 e vai até esse número aqui. Então esses números que eu coloquei aqui é real mesmo que eu pesquisei lá na documentação da Microsoft, tá? Depois a gente tem os tipos o tipo de pontos flutuantes, né? A gente começa com float, que é um número muito grande mesmo, né? Que ele começa do 0 e vai até o 22 elevado a 4 aproximadamente, tá? Esse aqui a gente já não consegue pegar o valor certo. O double também, que vai do 0
até 25 elevado a 3, né, que também é aproximado, a gente não tem a quantidade certa. O décimo, que vai do 0 a 29, tá? Aqui eu falei que não aceita negativo, que não aceita o sinal do negativo, tá? Só corrigindo aqui, tá? Onde está com menos aqui, quer dizer que vai vir um sinal de menos para a gente. Onde que não está, não vem um sinal de menos, tá? Não quer dizer que não aceite o negativo. Depois o decimal, né? Que vem do 0 também, 29 aproximadamente 29 elevado a 6, a sexta potência, né? Bom, aí depois a gente tem aqui os tipos de texto e boolean junto, né? A gente tem o tipo char, tá? Que é de 0 a 65.055 caracteres, né? O bool, que só reconhece verdadeiro ou falso, e a string, que é uma sequência de caracteres, que também a gente não tem o limite aí de caracteres que a gente pode colocar dentro dessas variáveis, tá? Bom, agora vamos ver como funciona isso aqui na prática, né? Como que a gente declara as variáveis aqui na linguagem do C#. Então, eu vou subir mais aqui o nosso código, né? Vamos deixar isso aqui comentado. Eu vou colocar esse projeto na descrição aqui para download, tá? Então, se você quiser ter essas informações, das strings, dos tipos de variáveis aqui, né? Eu vou deixar aqui o projeto para ser baixado, um link aqui na descrição da aula, beleza? Bom, continuando. Qual que é a forma aqui para a gente declarar uma variável? Bom, aqui no C# a gente inicia com o tipo da variável que a gente quer declarar e depois o nome da minha variável. Tá? Então, por exemplo, eu vou declarar uma variável do tipo int, que é do tipo inteira. Então, eu inicio int, tudo minúsculo, né? Porque ela é case sensitive. Se eu colocar o int maiúsculo aqui, ó, ele já vai converter automaticamente para mim em minúsculo, né? O IntelliSense aqui já corrige para mim aqui a minha digitação, né? Aí depois que eu coloquei o tipo da variável que eu quero declarar, eu coloco o nome da minha variável. Só que tem umas questões aqui para a gente fazer o nome da variável. O nome da nossa variável não pode iniciar com números, tá? E não pode ser uma palavra-chave também da linguagem do C#, tá? Se eu, por exemplo, colocar if aqui, que é uma palavra-chave do C#, ele não vai deixar eu declarar a variável, tá? Então, as palavras reservadas não são permitidas, né, da linguagem, não pode iniciar com número e também não pode ter caracteres especiais. O único caractere que é permitido é o underline, tá? Para a gente colocar nos nomes. Por exemplo, eu posso iniciar minha variável como underline número, tá? É uma variável, um nome de variável válido. E depois eu posso ter número. Então eu posso iniciar minha variável normal lá com os caracteres normais, né? Número, aí, só letras, né? Ou o underline. E depois da primeira letra ou do underline eu posso conter números, só não posso conter caracteres especiais, tá? Outros tipos de caracteres especiais. Então, int número. E para terminar aqui, né, o que está faltando? O nosso ponto e vírgula, ok? Então, aqui a gente declarou uma variável do tipo int de nome número, tá? Vamos abrir aqui o nosso error list, né? Vim aqui no nosso error list. Aqui ele já vai dando umas informações aqui para a gente, tá? Que informações que ele está dando aqui? Ele dá as informações de erro, né, que a gente vê lá que é o erro de sintaxe, que não deixa executar o nosso programa. E também ele dá o erro, não é erro, né, ele dá aviso, warning, né, ele parece avisos aqui para a gente. Quer dizer que o nosso código está ok, não existe erro de sintaxe no nosso código, mas ele está dando um alerta aqui para a gente, um aviso, né, indicando aqui que eu declarei uma variável, né, de variável underline número, está declarada, mas eu não utilizei ela, né? É is declared but never used. Quer dizer, eu declarei e nunca utilizei a variável. Então ele está só me informando aqui que eu estou reservando um espaço na memória, né? Quer dizer que quando eu executar esse meu programa aqui,
ele já vai pegar e reservar o espaço lá de bytes, né, que é utilizado para armazenar os números, né? Por exemplo, o tipo int, vamos vir aqui no tipo int. Ele já vai reservar todo esse espaço aqui para mim, né? Quer dizer, eu estou reservando um espaço, estou utilizando a memória do computador para o meu sistema, só que eu não estou utilizando, eu estou gastando recursos à toa do sistema, né? Da máquina e do cliente. Então ele já está dando um aviso. Se eu executar o programa, ele vai executar normalmente. Vamos dar um start aqui. Ele vai aparecer lá o meu primeiro programa, que foi o código da aula anterior, tá lá. Meu primeiro programa. E com já reservado aquela quantidade lá, né, de bytes, né, da memória aqui para mim armazenar os valores aí inteiros da variável int que eu declarei, tá? Bom, então aqui a gente declarou a variável. Agora, o que a gente tem que fazer depois que a gente declarou a variável? A gente precisa inicializar a variável, né? Então a gente já declarou, já viu o alerta aqui no error list, né? Que a gente não está utilizando a variável. E vamos então agora iniciar ela. Eu vou pôr underline, o nome dela igual. Aí eu coloco um número inteiro que eu queira utilizar, né? Então eu vou pôr, por exemplo, 25 e ponto e vírgula para terminar. Beleza. Iniciei a variável. Agora eu posso pegar e recuperar o valor dessa variável, comparar o valor, depois a gente vai ver como a gente compara, tá? Mas vamos exibir o valor dessa variável. Então a gente vai pegar aqui, eu vou mudar aqui o meu primeiro programa, eu vou colocar aqui o valor, vou abrir as chaves, 0, índice. Aqui nessa chave, esse abre e fecha chaves que eu estou colocando 0 aqui, é um índice que eu vou substituir. Onde está essa chave com 0, que indicando um índice aqui, eu vou substituir pelo conteúdo da minha variável. Então eu venho aqui no final, né, da fecha aspas, ponho vírgula e o nome da minha variável, número, tá? Pronto, com isso aqui sumiu todos os alertas, né? Então eu declarei a variável, eu iniciei ela e estou exibindo ela, tá? Então eu estou recuperando o valor dela. Então está totalmente em uso aqui a minha variável, ok? Bom, o próximo passo, vamos executar aqui o nosso programa e ver, né, se ele vai retornar mesmo o 25 aqui para mim. Vou apertar F5. Então ele retornou aqui o valor é 25. Beleza, então o nosso código aqui está funcionando. Bom, o que a gente precisa levar em conta aqui também, né? Os outros tipos de variáveis de declaração. Alguns tipos aqui têm uma particularidade para a gente informar os valores, né? Por exemplo, quando a gente for utilizar aqui o tipo float, por exemplo, float, aí o nome da minha variável, né? Eu vou pôr número 1. Aí eu já posso também, se quiser, já definir um valor para ela. Igual, sempre que a gente trabalha com o float, a gente coloca, por exemplo, ele aceita casas decimais, né? 14.54, por exemplo. Aí eu tenho que colocar o F aqui para indicar, né, que a gente precisa usar esse sufixo aqui, né, para indicar que é um número aí do tipo float, né, que a gente está inserindo aí na nossa variável. Aí para exibição do mesmo jeito, né, a gente chama aqui onde que a gente quer exibir, ou a gente pode depois fazer cálculos, tá? E também a outra particularidade seria do valor decimal, né? Quando a gente declara o décimo, a gente também precisa colocar uma informação, né? Um sufixo aí também depois, ó. Vamos pôr assim, decimal no 1, por exemplo. Só vamos mudar aqui o valor do número, né? Opa, ponto 8.
m, tá? Então a gente precisa colocar esse sufixo m aí para saber que é um décimo, né? Quando a gente está escrevendo aqui o código, tá? Isso somente quando a gente vai escrever aqui na programação o código, tá? Então a gente precisa informar esse sufixo aí, tá bom? Outra particularidade também, quando a gente declara o tipo de texto, né, as variáveis do tipo texto, que a gente tem a char e a string. Vamos declarar uma string aqui. Pô, string, meu nome, igual, aí eu tenho que abrir aspas, né? Igual a gente faz a string aqui no whiteline, para indicar que é um texto que eu quero armazenar. Por exemplo, Márcio. Aí pode conter qualquer tipo de caracteres especiais, acentuação, número, qualquer caractere a gente pode colocar aqui na variável do tipo string, tá? Bom, aqui estão os alertas, né? O que eu declarei 3 variáveis e a gente não está utilizando ela, a gente só iniciou ela, né? Só inicializou a variável, né? Bom, então essa aula fica por aqui. Nas próximas aulas, né, no decorrer do curso, nós vamos utilizar as variáveis e a gente vai explicando cada vez mais aí como fazer o uso das variáveis. O que eu quis mostrar são os tipos aí de variáveis e a forma que a gente declara ela. Aí no decorrer do curso, conforme a nossa necessidade dos projetos que a gente vai montar, a gente vai utilizando alguns tipos de variáveis e assim entendendo melhor o funcionamento da variável, tá? Então qualquer dúvida, deixa o comentário aqui embaixo da aula que eu respondo aqui para vocês, tá? Então a gente se vê na próxima aula.